Olá, aluno do 9º ano, então hoje iniciamos a semana 2 do Plano de Estudo Tutorado, volume 6. Coloque a data de realização das atividades e destaque os conteúdos relacionados, que são enredo e o foco narrativo. Na página 5, nós temos aqui a atividade 1. Leia o texto abaixo com atenção e responda. Tadeu vezes Maria Angélica. À primeira vista, Tadeu e Maria Angélica formavam um casal normal. Gostavam de cinema, de música e de viagens. Mas, acima de tudo, amavam o futebol. Só que, infelizmente, torciam para times rivais. No começo, isso não era um grande problema. Maria Angélica não se importava quando Tadeu comemorava as vitórias do time dele. E Tadeu até dava parabéns para Maria Angélica quando o clube dela vencia. Mas talvez isso só acontecesse porque os dois times eram muito ruins e as vitórias muito raras. Então, no campeonato deste ano, as coisas mudaram. Novos reforços foram apresentados, técnicos foram contratados, as equipes melhoraram e as torcidas começaram a ter esperanças. As coisas mudaram tanto que os dois times chegaram à final do torneio. Tadeu comprou um uniforme azul e amarelo para ir ao estádio. Maria Angélica foi com uma enorme bandeira verde e branca. Os dois sentaram lado a lado durante a partida. Para evitar brigas, tentavam não vibrar demais quando seus times acertavam um lance, nem zombar do outro quando a equipe adversária cometia algum erro. O 0-0 vinha mantendo a paz do casal. Porém, no último lance do jogo, quando o time de Tadeu marcou o gol da vitória, ele não se conteve e gritou: "Gol!" E assim mesmo, com 10 letras U. Mas ele não parou por aí, começou a dançar em volta de Maria Angélica enquanto cantava: eu, meu time é um terror, eu, o seu time é perdedor. Maria Angélica ficou verde de ódio, então disparou: "Tadeu, você passou dos limites, cartão vermelho." "Como assim, Maria Angélica? Você está me expulsando de campo?" "E do casamento, você pisou na bola." "Tá, eu exagerei, mas também não precisa entrar de sola. Agora é tarde, você chutou o nosso amor para escanteio." "Calma, eu não quero tirar o time de campo, vamos tentar um segundo tempo." "Não, senhor, você já estava na marca do pênalti. Pode ir para o chuveiro." "Quem sabe uma prorrogação?" "Não, fim de jogo." Tadeu sentou na arquibancada, apoiou a cabeça nas mãos e disse: "Tudo bem, Maria Angélica. Se você quer que eu pendure as chuteiras, é assim que vai ser. Mas isso me deixa muito triste, porque a gente fazia uma tabelinha e tanto. Eu acho que você bate um bolão e sempre que eu chegava em casa, corria para o abraço. Sabe, eu vestia a camisa do nosso casamento. Eu jogava por amor." Aquela declaração deixou os olhos de Maria Angélica encharcados, como um maracanã sem drenagem. Então ela jogou longe sua bandeira e pulou sobre Tadeu como se ele tivesse marcado um gol decisivo. Tadeu olhou fundo nos olhos de Maria Angélica e com voz emocionada cantou: eu, nosso amor é um terror." Tadeu foi a coisa mais linda que alguém já me disse. Então, os dois beijaram-se, fizeram as pazes e viveram felizes para sempre. Ou pelo menos até a próxima final de campeonato. No caso aqui, nós temos uma crônica e nós temos a questão número 1. Como inicia o conflito da narrativa? Eu fiz aqui a marcação de 2 trechos. E aí você irá colocar com as suas palavras o conflito dessa história. Questão número 2. Podemos perceber a passagem do tempo do enredo através de quais elementos estratégicos, ou elementos e estratégias? Nesse caso, eu fiz a marcação aqui em rosa
da primeira ideia sobre essa questão. Então, no começo. Então, quais os outros momentos aqui do texto que temos essa questão de tempo? Continuando, a questão número 3. O vocabulário utilizado por Tadeu e Maria Angélica no texto sugere que eles são: letra A, bastante formais; letra B, casados há pouco tempo; letra C, fanáticos por futebol; letra D, um casal normal. No início do texto aqui nós temos essa resposta, então preste bastante atenção, tá? Para responder essa ideia. Voltamos aqui. Número 4. Retire do texto os verbos que o narrador utiliza para anunciar a fala dos personagens. Eu fiz a marcação aqui, disparou. Quais outros momentos nós temos aí o uso da terceira pessoa para mostrar aí a fala de algum dos personagens? Continuando, questão número 5. Observe os trechos abaixo e diga qual fala pertence ao narrador e qual fala é a do personagem. Letra A. Para evitar brigas, tentavam não vibrar demais quando seus times acertavam um lance. E letra B. Gol. Caso muito fácil, nós temos aqui a marcação em verde, que eu marquei para outra questão, mas também que irá lhe ajudar a responder essa ideia. Voltando aqui, atividade 2, leia o texto e responda. Papos. Me disseram, disseram-me. Hein? O correto é disseram-me, não me disseram. Eu falo como quero e te digo mais. Ou é digo-te o quê? Digo-te que você ou te e o você não combinam? O te e o você não combinam? Lhe digo, também não. O que você ia me dizer? Que você está sendo grosseiro, pedante e chato. E que eu vou te partir a cara. Lhe partir a cara. Partir a cara, como é que se diz? Partir-te a cara. Pois é, parti-la-ei de se você não parar de me corrigir ou corrigir-me. É para o seu bem. Dispenso suas correções, vê se me esquece, ou, no caso, vê se esquece-me. Falo como bem entender. Mais uma correção. E eu, o quê? O mato. Que mato? Mato-o. Mato-lhe, mato você. Matar-lhe-ei-te, ouviu bem? Eu só estava querendo, pois esqueça-o. E para-te. Pronome no lugar certo é elitismo. Se você prefere falar errado, falo como todo mundo fala. O importante é me entenderem ou entenderem-me. No caso, não sei. Ah, não sabe? Não o sabes? Sabes-lo? Não? Esquece. Não, como esquece? Você prefere falar errado? E o certo é esquece ou esqueça? Ilumine-me, me diga, ensines-lo-me. Vamos, depende, perfeito. Não o sabes, ensinar-me-lo-iás se o soubesses, mas não sábios. Está bem, desculpe. Fale como quiser. Agradeço-lhe a permissão para falar errado que mas dás. Mas não posso mais dizer-te o que dizer-te-ia. Por quê? Porque com todo esse papo esqueci-o. Então, nós temos aqui uma crônica também, e aí é de Luiz Fernando Veríssimo, um texto difícil aí de fazer a leitura, porque nós temos aí as colocações pronominais, que irei explicar para você daqui a pouco. Número 1. O texto foi escrito em ordem direta ou indireta? Você lembra o que é ordem direta e indireta? Não? Então vamos ver um arquivo que explica um pouco melhor sobre essa questão? Então temos aqui a ordem direta. Meus vizinhos viajaram nas férias. Então nós vamos observar que nós temos o sujeito aqui inicialmente, depois o verbo e seu complemento. Então essa é a ordem direta. Então aqui nós temos o conceito, é a posição mais comum
do sujeito, ou seja, no início da oração. Olha aqui o outro exemplo. A moça terminou o curso ontem. Então, qual é o sujeito? A moça. Qual é o verbo? Terminou. E o seu complemento, o curso ontem. Agora, o que é ordem indireta? Então, perceba. Ontem terminou o curso da moça. No caso, o sujeito está aqui por último. Então, nós temos a ordem indireta. A mesma coisa acontece no segundo exemplo. Nas férias, meus vizinhos viajaram. No caso, vizinhos está aqui, mas no final. Então, é a outra possibilidade de posicionamento do sujeito, que pode vir depois do predicado ou intercalado. Voltando aqui no material, eu fiz o destaque em amarelo. Eu falo como quero. Nesse caso, nós temos a ordem direta ou a ordem indireta. Responda e depois coloque essa frase como exemplo. Nós temos aqui a questão número 2. Há um narrador no texto? Observamos que não. Por quê? Lembra quando você estudou o discurso direto e indireto? Nesse caso, eu tenho o quê? O discurso direto. Então, justifique e procure responder aí colocando essa questão. Número 3. Qual a pontuação predominante nesse texto? Por quê? Se eu tenho o discurso direto, utiliza-se o quê? Travessão. Nós utilizamos também os dois pontos. Eu pus aqui azul algumas questões. Olha, uso de ponto de interrogação, de reticências. Então, vai colocando essas questões. Continuando aqui, qual o conflito do texto? No caso, eu aqui grifei em verde, porque eles têm essa discussão da colocação pronominal. Eu vou trazer agora o arquivo para lhe explicar. Então, na colocação pronominal, nós temos a próclise, que seria quando eu tenho o pronome pessoal antes do verbo. Então, vamos perceber aqui. O verbo é diga. Então, nós temos aqui o pronome que vem antes. Então, próclise, a gente lembra de pré, que vem antes. Mesóclise, né? Melhor dizendo. No caso aqui, nós temos o uso do pronome no meio. O próprio nome já diz meio. Então, dar-te-ei todo o meu amor. E a ênclise seria quando nós temos a ideia do verbo aqui, né? Primeiramente, e depois esse pronome. Então, convidaram-me para a festa da escola. No caso, é errado falar me convidaram, isso na linguagem formal. Por quê? Porque em início de frase nós não utilizamos esse pronome. Somente quando temos uma palavra negativa, né, com valor negativo, que no caso faz com que esse pronome fique antes do verbo, tá ok? Então, nessa questão aqui, número 4, fale sobre essa ideia. Eles discutem sobre o uso desse pronome. O correto é disseram-me ou não me disseram. Número 5. O texto retrata uma situação que pode ser comum. Você se identifica com essa situação? Com certeza sim, não é? Quando você está aí em sala de aula, você fala assim, me empresta essa borracha? Então, o correto seria usar empresta-me. Então, realmente soa engraçado, como está falando aqui, porque fica essa linguagem, né, formal, essa linguagem um pouco mais de livro, didático. Então, justifique dessa forma. Então, nós finalizamos a nossa videoaula. Espero aí que você tenha entendido. Tenha uma boa semana e um grande abraço.